Eu assisti a nova adaptação chamada Hamnet e foi realmente um bálsamo assistir a um filme tão bom, a uma adaptação tão rica depois de ter visto O Morro dos Ventos Vivantes. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como esse filme, Hamnet, ele traz um outro lado da adaptação, né? Ele mostra como a adaptação pode ser realmente enriquecedora. Então eu digo que é uma adaptação porque não só ele foi inspirado naquele livro chamado Hamnet, mas querendo ou não, o filme Hamnet é uma releitura da obra, da tragédia Hamlet, né? Porque ele traz os elementos biográficos que teriam influenciado na construção dessa obra. O que mais me chamou a atenção, enquanto eu via o filme, foi esse elemento do potencial redentor de uma narrativa. Porque o filho de Shakespeare, Hamlet, ele morre com a peste e Shakespeare não estava presente. E quando Shakespeare finalmente chega, o filho já está morto e a mulher, né, a sua esposa Agnes, o culpa por isso. Ela diz, você deveria ter estado aqui. E não tem nada que possa mudar o fato de que você não estava aqui na morte do seu filho. Você não pôde se despedir dele. E o que é que Shakespeare faz? Ele fica absolutamente devastado com isso, não só com a morte do filho, mas com a rejeição da sua esposa, que está profundamente magoada. Então ele escreve essa peça, que aparentemente não tem nada a ver com a história do seu filho ou da sua família. E no dia da estreia da performance dessa peça, a sua esposa vai assistir. E no primeiro momento ela está muito injuriada com o fato de que o nome do filho dela esteja sendo usado por uma narrativa que parece não ter nada a ver com o que realmente aconteceu. Mas então, ao chegar no fim da peça, ela vê o ator que representa Hamlet vingando a morte do próprio pai, que nessa peça é representado pelo próprio Shakespeare. Então, o próprio Shakespeare se veste de branco, se veste como fantasma do pai de Hamlet. Então, é como se ele assumisse a morte do filho. Então, ele troca de lugar com o filho. Ao invés do filho estar morto, ele, enquanto pai, morre. E é o filho que tem que vingar a sua morte. E a Agnes está assistindo aquilo, ela está absolutamente hipnotizada, porque ela percebe que a narrativa do filho está finalmente tendo a sua completude ali no palco. Ao chegar no fim da peça, Hamlet sabe que foi envenenado e que ele vai morrer em breve. A Agnes estende a mão e toca a mão do ator. Ela faz essa quebra, né? Em inglês a gente fala, pensando no cinema, né? The breaking of the fourth wall, a quebra da quarta parede. A quarta parede sendo justamente a tela que divide a ficção e a realidade, né? Então ela estende a mão e toca a mão do ator. E naquele momento a audiência inteira estende também a mão, né? Todos naquele anfiteatro também querem tocar o ator. Existe esse elemento da catarse, né? Essa experiência da catártica. E naquele momento, a narrativa do filho é redimida. Ela deixa de ser uma tragédia, né? O filho tinha tido uma morte agonizante, morreu da peste, mas ali naquele palco, a tragédia se transformou numa comédia. O que é uma comédia, né? O que é uma tragédia? Uma tragédia não é uma história na qual o leitor ou a audiência choram o tempo inteiro, né? Uma história marcada só por elementos trágicos e tristes. Não, é uma história que começa de uma forma e termina de uma forma pior que começou. Uma comédia ao contrário. Uma história que termina de uma forma melhor que começou, mesmo que essa melhora seja marcada por muitos elementos trágicos. Então não é uma história cômica, necessariamente. É uma história que termina com um final esperançoso. Naquele momento em que a Agnes vê o próprio filho no palco, vingando a morte do pai, morrendo essa morte nobre, né, de ter concluído a sua missão, inclusive tendo se despedido do pai no palco, porque o próprio Shakespeare, né, vestido do fantasma, ele se despede, ele fala adieu, adieu, né, adeus, adeus. Ele consegue se despedir do próprio filho naquela cena. Então, a narrativa do filho é redimida. Ela é oferecida como um novo significado, um significado que não toca só a família de Shakespeare, porque eles são os únicos que realmente entendem a experiência transcendente que está se dando ali, mas ela toca todas aquelas pessoas que também estão estendendo a mão e também querem tocar no ator. Elas também estão profundamente tocadas
por aquela narrativa, por mais que não tenha nada a ver com a vida deles. Porque esse é o papel de uma narrativa, e especialmente esse é o papel de uma tragédia, que traz o elemento da catarse. No meu vídeo anterior eu comentei sobre o livro do Daniel McNerney, o Beauty and Imitation. É um tratado filosófico sobre a arte e a imitação e a beleza. Ele fala, né, que a catarse trágica é análoga a um diálogo filosófico, porque é uma forma de persuasão do leitor, da audiência, na qual se introduz uma ordem justa na alma, né? A catarse, o que é? É a experiência de você contemplar a representação de algo tão trágico que os seus sentimentos são purgados, são purificados. Então, toda aquela audiência teve, junto a Hamlet, uma experiência purificadora. Então, a morte do filho de Shakespeare, que foi uma morte trágica, foi purificada nesse processo da escrita da peça de Hamlet e trouxe à tona esse elemento redentor, não só para a própria vida do filho de Hamlet, mas também para toda a audiência. E esse é o papel de uma tragédia, de uma obra literária, de uma obra de arte, de uma imitação da realidade, né? Toda obra de arte, de certa forma, está imitando algum aspecto da realidade. Por que é que a Agnes ri ao fim do filme? Logo antes do filme terminar, ela vê, ela contempla, ela assiste a morte do próprio filho, entre aspas, e ela ri, porque ela percebe que naquele momento a vida do filho deixou de ser uma tragédia, se tornou uma comédia, se tornou uma narrativa com um final feliz, uma narrativa que foi redimida, que foi finalizada e chegou na sua completude, chegou no seu ápice. Vou me utilizar de outra história para explicar isso. Eu vou falar de Frankenstein. Para quem conhece a obra, bom, primeiro, Frankenstein conta a história do cientista chamado Frankenstein, que criou esse monstro, que não tem nome. Às vezes as pessoas confundem Frankenstein com a criatura, mas na verdade Frankenstein é o criador e ele tem a sua criatura. Qual que é um dos grandes dramas de Frankenstein? É que a criatura é detestada pelo criador desde o primeiro momento que ela ganha vida. E o Frankenstein foge, né? Uma vez que ele vê a criatura ganhar vida, ele foge da criatura. E a criatura, então, ela começa a vida dela amedrontada, totalmente sozinha no mundo. E ela tem que aprender tudo do zero sem um ponto de referência que deveria ser o seu criador. E uma vez que a criatura aprende a falar, a se comunicar, aprende um pouco da cultura, graças a uma família que ele observa de longe, ele quer se comunicar com seu criador. O grande drama da criatura de Frankenstein é que ela quer contar a própria história para o criador e o criador não a ouve. Ele está totalmente fechado a essa possibilidade, porque ele tem medo da criatura, ele a detesta. Então, Frankenstein traz muito dessa narrativa da narração da própria história que é bloqueada. E, na verdade, o próprio Victor Frankenstein, né, o cientista, ele também passa por uma frustração parecida, porque o monstro, claro, ele começa a se rebelar e ele começa, para querer se vingar do criador, a matar pessoas que são queridas para ele. E o Victor é culpado por essas mortes, porque, claro, as pessoas não acreditam que exista um monstro, né, uma criatura como aquela. E então o próprio Victor tem que contar a própria narrativa para, nesse caso, o poder judicial, só que as pessoas não acreditam na sua narrativa. Então, dos dois lados existe essa tensão de pessoas, né, seres, né, no caso da criatura, que precisam contar a própria narrativa para se justificar, para conseguirem encontrar um significado para aquilo que fizeram, mas não há quem as escute. Uma vez que essa narrativa é contada pelo Frankenstein para Walton, que, por sua vez, escreve tudo isso para sua irmã, e é assim que a gente tem a narrativa de Frankenstein, né? Esse livro é um compilado de cartas que esse personagem Walton escutou de Frankenstein. Então vejo que são vários elementos de pessoas contando para outras pessoas algo que se passou.
E qual que é a questão, né? Que uma vez que nós, leitores, escutarmos aquela história ou lermos aquela história, nós também estaremos assumindo a posição de redentores daquela narrativa. Uma vez que a gente escuta a história de alguém, aquela história toma um novo significado, ela toma um novo sentido. Nós temos essa sede, né, enquanto seres humanos, nós somos atraídos por histórias, mas não só isso, nós não só queremos escutar a história alheia, nós precisamos contar a nossa própria história. É por isso que a literatura é tão importante, porque ela nos fornece um arcabouço de histórias e de temáticas e de personagens que nos permitem refletirmos sobre a nossa própria história e termos o vocabulário adequado para falarmos da nossa. Por isso que eu saí desse filme, do cinema, com tanta leveza e tanta gratidão por poder assistir a uma interpretação, uma releitura, uma adaptação que traz esse elemento de elevar a alma, elevar o espírito, graças a uma adaptação que enriquece, mesmo sobrenaturaliza a nossa interpretação de uma obra literária. Então é isso, espero que tenham gostado, me digam se vocês assistiram a esse filme, se já leram a peça. Inclusive, eu saí tão entusiasmada desse filme que eu agora estou planejando organizar um laboratório de leitura sobre a peça de Hamlet. Então, se você nunca leu, quer ler conosco, fique ligado no meu canal no Instagram, onde eu posto essas atualizações. Se você já leu, essa é uma ótima experiência, ótima oportunidade para fazer uma releitura muito enriquecedora. E é isso, fiquem ligados aí nas atualizações. Muito obrigada por terem escutado.